Shalom, amados. Estão felizes? Estão muito quietinhos. O paraxá de hoje, estou brincando, não é paraxá não. O Shalia me concedeu essa grande responsabilidade e a alegria também de estar aqui. Obrigado. Eu quero, antes de começarmos na nossa palavra, eu queria só fazer uma oração. Vocês podem só fechar os olhos? Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Pessoalmente quero te agradecer por essa oportunidade, Deus. E quero te pedir, Deus, que eu venha apenas ser um canal, Pai, do que Tu realmente tem para entregar para os Teus filhos, Deus. Que de fato eu não venha querer entregar nada de mim, até porque não tem nada em mim para ser entregue, de mim para ser entregue, Pai. Abra a mente, Pai, os corações de cada um, Pai, para que eles venham realmente receber o que Tu tens para entregar, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém? Eu quero falar hoje com vocês sobre quando Deus nos concede o que nós pedimos. Eu sei que todos, em algum momento, orou a Deus por alguma situação de forma clara e que vocês sabem que Deus entregou para vocês. Eu tenho certeza que no mínimo uma vez isso está claro na mente. Eu não estou dizendo que foi só uma vez que Deus fez, mas eu tenho certeza que cada um tem certeza que em algum momento Deus, de fato, ouviu as vossas orações. Todo mundo já teve isso? De você querer alguma coisa, orou, pediu, você fala, tenho certeza que foi Deus que me entregou. Eu tenho certeza disso. Então, nas nossas orações, a gente pede a Deus, esperando que Ele nos conceda algo. É assim que hoje a gente aprendeu o que nos passaram o que seria, né? Só que de fato, uma oração não é sobre eu pedir para Deus. Não é eu fechar o olho e pedir para que Deus faça algo que eu preciso. Mais que isso, uma oração tem que ser um alinhamento entre o que tem no meu coração para o que tem no coração de Deus a respeito de mim. Vocês pegaram? Oração não é sobre o que eu quero, é sim sobre o que Deus quer para mim. E isso é muito mais importante do que eu pedir, e pode ser que às vezes aconteça o que eu pedi, só que no final das contas vira mais um momento de pedir do que realmente de alinhamento, um momento de relacionamento com Deus. E aí, por que vocês podem estar pensando, mas por que já começamos a falar sobre oração? Abram em Salmos, por favor. Salmo 106. Enquanto isso, vou fazer uma história rápida aqui, não é uma história, mas uma ilustração. Imagina só, vocês, os que têm filhos, né? O teu filho está pedindo alguma coisa, um doce antes do almoço, e aí ele pede, você fala não, só que em algum momento você fala, tá, já que tu quer, tá bom, eu vou te dar. Só que o pai sabe que aquele doce não é nutritivo, né? Aquele bolo, alguma coisa nesse sentido. O pai sabe que antes do almoço, o que é o nutriente bom, que sabe que é o almoço de fato, proteína. Só que em um momento o pai fala, tá, vai. Isso pode acontecer conosco também. E eu vou mostrar justamente daqui a pouco o que é isso, o que é Deus fazendo isso conosco. Salmo 106 começa falando assim, ó, louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Igualmente eu falei agora que os pais sabem o que é o melhor para os filhos, o nosso Deus sabe, de fato, o que é o melhor para nós.
Aqui o salmista começa falando: dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Ou seja, Ele não vai te dar algo que seja ruim, pois Ele é bom. E a bondade de Deus é algo que de fato a gente não entende. A gente não consegue mensurar a bondade de Deus. Verso 2: quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem pode anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e que pratica a justiça em todos os tempos. O salmista começa falando já sobre enaltecendo a Deus, sobre Ele ser bom, sobre Ele ter poderes, né, ser um Deus poderoso. E aí, o verso 4 começa falando assim, ó: lembra-te de mim, ó Senhor, com teu favor para com teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação. O salmista, o que ele faz? Ele começa a se rebaixar, ele já começa a se humilhar, pedindo para que Deus realmente lembra-te de mim, ele fala. Verso 5: para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria na tua nação, para que eu me glorie na tua herança. Verso 6: nós pecamos com os nossos pais, nós cometemos iniquidade, nós nos comportamos impiamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. E aí começa o que eu falei para vocês. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da tua multidão, das tuas misericórdias, mas provocaram no mar Vermelho. Mesmo assim, eles os salvou por causa do teu nome, para que fizestes o seu grande poder conhecido. Vamos pular aqui para o verso 12. Vai falar: então eles creram nas tuas palavras e cantaram os louvores. O povo, os pais, ele está falando, creram nas palavras e cantaram os louvores. Verso 13: e logo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto, e eles lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. O verso 15 fala: ele lhes deu o que pediram, ou seja, Deus deu o que o povo pediu. E essa parte aqui está falando sobre que momento? Quando o povo de Israel estava no deserto e eles pediram carne, e Deus deu. Deus deu o que eles pediram. E aí que entra a questão. Eu quero falar com vocês aqui sobre 3 perigos em pedir algo para Deus. 3 perigos entre quando a gente pedir algo para Deus. Primeiro deles, para quem estiver anotando, o perigo da insatisfação. O perigo da insatisfação. Pedir algo para Deus por estar insatisfeito. O segundo, o perigo da teimosia. O perigo em pedir algo por teimosia. O terceiro perigo, o perigo de pedir algo fora do plano do eterno. E esse realmente é um dos maiores. Pedir algo que está fora do plano de Deus. Então vamos lá. Primeiro, o perigo. Qual foi o primeiro que eu falei? O perigo da insatisfação e da cobiça. Eu acrescentei agora. O perigo da insatisfação e da cobiça. A gente leu ali Salmos 106, verso 15, que diz o quê? E Deus deu o que eles pediram. Deus concedeu o que eles pediram. Abram a Bíblia de vocês em Números 11, verso 4.
Números 11, verso 4 vai falar: e no meio deles haviam alguns estrangeiros que sentiram um anseio. E os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: quem nos dará carne? O versículo é interessante porque ele fala que haviam no meio deles estrangeiros. E os filhos de Israel também choraram. Ou seja, começou um burburinho entre os que não eram filhos. Ou seja, o povo, os filhos de Israel começaram a dar ouvido àqueles que não eram filhos, aqueles que eram forasteiros. Ou seja, às vezes a gente pode estar dando ouvido para aqueles que são forasteiros, aqueles que realmente não entendem o poder de Deus. Muito mais que isso, às vezes aqueles que não sabem qual o deserto que tu estava. E está condenando, às vezes, o maná que tu estás comendo. Era isso que fazia. A gente sabe quando Deus libertou o povo do Egito, foram também outros, egípcios, foram outras pessoas juntos. Então, o verso 4 diz o quê? Ainda no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e a palavra vai falar: e os filhos de Israel também choraram, perguntando: quem nos dará carne para comer? Verso 5: nós nos lembramos dos peixes. Eles estavam com lembranças do passado, eles estavam com lembrança da época que eles estavam lá no Egito, e eles estavam sendo alimentados por maná. Eu costumo dizer que o maná é a forma mais simples, não que seja simplista, mas a forma mais simples de demonstração do cuidado de Deus. Por quê? Vocês creem que Deus era poderoso para mandar uma carruagem de fogo com um monte de pão assado naquela carruagem, e eles iam chegar o pão assadinho, tudo? Deus tinha um poder disso, vocês concordam? Só que o que ele fez? Ele entregou maná. Maná é um negócio simples, não pelo fato de estar caindo do céu, mas eu digo elementos, dizem que parecia algodão ou orvalho, alguma coisa nesse sentido. Não era um peixe, não era uma carne, era algo simples. É o milagre que nós dizemos diariamente. É o acordar diariamente. É o estar com saúde diariamente. É o nosso maná diário, que muitas vezes a gente pode estar dando ouvido para outras pessoas e estar reclamando do cuidado que Deus nos dá diariamente. Então a gente não pode dar ouvido a isso, amém? Verso 18. Eles pedem, eles vão pedir maná, eles vão pedir carne, e Deus vai falar: então tá bom, vocês querem carne, perfeito. Verso 18: e dize ao povo: santificai-vos amanhã e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. E aí Moshe fala: e não comereis em um dia. Vocês não vão comer carne só um dia. Talvez vocês pediram carne para o almoço. Não, vocês não vão comer carne para um dia. Vocês vão comer nem para 2, nem para 3, para 30. Olha só que bênção. Você pedir a Deus, e Deus te dá 30 vezes mais do que tu imaginou. Olha só que bênção. Já pensaram isso? Só que eles estavam pedindo errado. Por que eles estavam pedindo errado? Porque eles estavam insatisfeitos com o que Deus tinha para eles. Ou seja, o perigo da insatisfação. O perigo de nós pedirmos algo para Deus, sendo que Ele já nos deu, e nós pedimos algo a mais, ou algo do nosso passado, algo da época que nós estávamos no Egito, comendo carne, e Deus cuidando de nós, com maná, e mesmo assim a gente querendo comer comida que era da época da escravidão. Ou seja, qual era o preço da carne? A liberdade. E mesmo assim, eles preferiam. Então, não só eles pediram carne, mas eles desprezaram o cuidado de Deus. Esse que é o grande perigo. Às vezes conversando com a Gleice, eu falo que eu creio muito que todos vocês aqui, e eu me coloco também, vive hoje algo que vocês oraram para Deus entregar para vocês há 10 anos atrás.
Eu tenho certeza que 10 anos, se vocês fizeram retrospectiva de 10 anos atrás, vocês vão falar, realmente, hoje eu estou vivendo a vida que eu pedi para Deus em algum momento. Pode ser que em 10 anos vocês tiveram filhos, tiveram carros, compraram casas, ou seja, vocês estão vivendo o maná de Deus. Hoje você vive o que você pediu para Deus há 10 anos atrás. E o que a gente faz? A gente murmura, a gente começa a pedir outra coisa, a gente quer pedir outras coisas. E eu não estou falando que é errado você pedir algo para Deus, não é isso. A questão é só valorizar o que você tem, porque foi Deus que te deu, é o maná que Deus te deu. Para que não caia no perigo de desvalorizar o que Deus te deu hoje, que você tem agora, porque por algum motivo, quando eu era mais novo eu tinha isso, quando eu era mais nova eu tinha aquilo, e isso e aquilo, e começa a murmurar do que Deus te deu. E aí a gente sabe que logo depois, né, eles vão ter, né, a palavra diz aqui no 19, não comereis nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante o mês inteiro, até que vos saia pelas narinas. Ou seja, é carne que vocês queriam, vocês tenham cuidado. Vocês estão com cuidado de Deus, mas queriam carne. Então tá bom, que é carne que vocês querem, vocês vão ter carne até que saia pelas narinas. E o verso 32 vai dizer, e quando a carne estava entre os dentes, ou seja, eles estavam comendo ainda, né? Porque era muita carne, era muita bênção, era muita... eles pediram, né, vamos supor, um dia e eles ganharam 30 dias de carne. Não tinha como comer tudo aquilo. É mais do que eu orei para Deus. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Eles estavam entre os dentes e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o Senhor feriu o povo com uma praga. E aquele lugar foi conhecido com o nome de Kibroth Hattaavah, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. Ou seja, primeiro ponto, eles desejaram a carne, eles tiveram um desejo carnal, um desejo por algo que era entregue na época que eles eram cativos, escravos. Hoje, o povo estava livre, sendo alimentado pelos cuidados de Deus, mas eles tiveram desejos carnais, era a carne dele que queriam aquilo. Desprezaram o maná, não tiveram gratidão pelo cuidado de Deus. Deus concede, mas como juízo. Deus concede como juízo. E a consequência, morte e vergonha, simbolizada em Kibroth Hattaavah. Kibroth Hattaavah significa sepulcro da cobiça, ou sepultamento dos desejos, né? Pode-se dizer que é algo nesse sentido. Sepultamento dos desejos. O local ficou conhecido como um local em que foi sepultado os desejos daquele povo. Foi ali que acabou os desejos. Então, isso é muito forte, porque a partir do momento que morre, não se deseja mais nada. Que nós, todos nós, não venhamos ter esse descontentamento com o cuidado de Deus apenas no sepultamento. Que a gente venha entender que o momento que a gente tem para agradecer a Deus, para ser grato a Deus e para reconhecer o cuidado de Deus é agora. Não é no Kibroth Hattaavah, não é no momento do sepultamento dos nossos desejos. Não é no momento em que Deus vai sepultar todas as nossas fomes de carne. A gente não pode ter essas fomes de carne. A gente não pode ficar lembrando do Egito, como se na época do Egito, na época que eu era escravo do pecado, era bom porque eu comia carne. E misericórdia, por qual é o tipo de carne, amado, que tu lembra da época que tu era escravo. Misericórdia, por qual é o tipo de carne que você lembra na hora que você era escravo do pecado.
Salmo 78 vai dizer: recorda que Deus lhe deu carne, mas também enviou a fome por causa da cobiça. O grande problema foi o que? A cobiça. Tiago vai falar: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois de haver cobiça, dá a luz ao pecado. A cobiça dá a luz ao pecado, e o pecado gera morte. O pecado gera morte. O povo tinha maná, o povo tinha um cuidado de Deus. No entanto, eles murmuravam, eles queriam carne. Eles falam: queremos carne, lembrando da época do Egito. Ou seja, um grande perigo de estarmos insatisfeitos. Ou seja, quando orarmos, para que nós não venhamos pedir algo para Deus motivado pela insatisfação. Como eu falei, não é errado orar pedindo, mas alinhar o nosso desejo com a vontade de Deus, para que nós não venhamos pedir e, pior, para que Deus não venha conceder o que a gente quer. É pior ainda, nós pedimos carnes e Deus: tá bom, então quer carne? Vou te entregar carne. E a gente achar que a carne está sendo bênção na nossa vida e pode gerar morte. Amém? Perigo da teimosia. Pedir por teimosia. Abram a Bíblia de vocês em Números 22. O perigo da teimosia e da cobiça. Números 22, 12, vai falar assim, ó: então Deus disse a Balaão: não irás com eles, tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. O contexto dessa história, a gente sabe que o rei Balaque, que era um dos reis que viu o povo de Israel chegando, ele fala para os príncipes e até Balaão, porque ele fala que esse povo vem lambendo. Eu não sei se todas as versões falam isso, mas tem uma versão que fala muito, muito legal, que fala que o povo vem lambendo as terras assim como um boi lambe o pasto. Ou seja, o povo de Israel vinha vencendo todos, porque era o mandamento de Deus. Deus deu essa vitória já para eles. E aí Balaque está com medo. Eles falam: ó, eles vão chegar aqui, então vamos procurar um profeta para amaldiçoar esse povo. E aí quem que eles encontram? Eles pegam, o rei Balaque pegam ouros, pegam riquezas, pegam seus príncipes e mandam uma comitiva para para Balaão. E Balaão recebe eles falam: olha só, amaldiçoa aquele povo. Então o que Balaão fala? Fica aqui essa noite, eu vou orar para Deus, para o Senhor, e o Senhor vai me dizer o que eu vou fazer. Ou seja, Balaão era temente a Deus. Balaão não pegou aquela ganância, cobiça do dinheiro e falou: nossa, eu já vou, é para amaldiçoar, vamos lá, tem muito ouro, tem muita coisa. Não, ele fala o quê? Espera que eu vou falar com o Senhor. E aí o que o Senhor fala para ele? Verso 12. Balaão fala para Deus, explica qual que era a situação. E aí o Senhor diz a Balaão: não irás com eles, tu não amaldiçoarás este povo, porque eles são benditos. A palavra está falando dos filhos de Israel, dos filhos de Deus. Fica claro, né? Alguém tem dúvida do que Deus queria aqui? Não, né? Balaão também não tinha dúvida, amados. Não foi que Balaão pediu um sinal para Deus e aí baixou uma pomba de branca da paz, e aí ele falou: não, acho que não é para mim. Não é. Deus falou de forma clara: não irás amaldiçoar esse povo, porque eles são benditos.
Tá claro, não tá? Perfeito. Verso 19. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber do Senhor o que Ele me dirá. O que ele está falando aqui no verso 19? O contexto é o quê? Balaão fala que não vai amaldiçoar, os príncipes voltam, Balaque pega mais dinheiro, mais riquezas, dobra a aposta, vamos dizer assim, pega mais príncipe, aumenta a comitiva e manda de novo para Balaão. Ou seja, aumenta o valor que Balaão vai aceitar, a riqueza ele vai querer. Mas estava claro que Deus falou para Balaão não fazer. Concorda? A gente leu no verso 12. Só que o que o verso 19 diz? Balaão falou o quê? Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite. O que ele está falando? Igual a outra vez que eu orei para Deus, fica de novo aqui, que eu vou ver o que o Senhor quer. Só que o Senhor já tinha falado para ele que não. Ele já sabia qual que era a vontade de Deus. Por que ele ia orar de novo? Foi porque ele dobrou a aposta, porque tinha mais dinheiro, porque a proposta era melhor? Porque dúvida ele não tinha. Como eu falei, Deus falou de forma muito clara aqui. Então por que ele precisou orar de novo? Por teimosia e ganância. Então vamos lá, 19. Portanto, peço-vos que fique aqui também mais uma noite, para que eu possa saber o que o Senhor dirá. Mas saber ele já sabia, né? O que ele falou? Para ver que se Deus mudava de ideia, como se fosse isso. Eles aumentaram a aposta, eles aumentaram a riqueza, vamos ver se Deus vai mudar de ideia. Verso 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhes, se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. Ué, Deus mudou? Agora Deus já está falando para Balaão ir. Deus mudou? Deus concedeu o quê? Que Balaão orou. Balaão orou para saber, Deus, agora eles aumentaram a aposta, eu posso ir? A palavra não fala. Mas imagine Deus falando, mas eu já não te falei que não? Eu já não te falei que não é para ti, porque aquele povo é bendito? Não é para tu ir, mas já que tu quer, vai. Só que só fala o que eu vou te dizer. Só que tem algumas coisas no meio do caminho. Verso 21. E Balaão se levantou pela manhã, selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu sobre Balaão. E você pode pensar mais uma vez, mas não foi Deus que mandou ele ir? Não, não foi Deus que mandou ele ir. Foi Balaão que pediu para ir. É diferente. Deus tinha falado para ele não ir. Essa que é a verdade. Foi Balaão que insistiu por ganância para que ele fosse. E Deus deu o quê? O que ele pediu. É justamente sobre isso. Quando Deus concede algo que nós pedimos. Verso 22. A ira do Senhor se acendeu porque ele foi. Deus mandou ir, mas ao mesmo tempo a palavra fala que a ira se acendeu porque ele foi. E o anjo do Senhor se pôs a caminho como adversário, e ele seguia montado na sua jumenta, e os seus 2 servos estavam com ele. E a jumenta viu o anjo de Deus, em pé no caminho, e a espada desembainhada na mão. Ou seja, o anjo já estava com a espada já. E aí, olha só, a jumenta tinha o discernimento para ver, e Balaão não tinha. A gente já conhece a história, né? Balaão não tinha esse discernimento, talvez cego pela ganância, talvez pensando só no quanto que ele ia ganhar. Enfim, a jumenta teve discernimento, a jumenta viu o anjo com a espada já na mão, e ela não queria morrer, ela não estava cega pela ganância. E a jumenta viu o anjo em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão, e a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão bateu nela, para trazer ela de volta para o caminho errado, né? Balaão feriu a jumenta para que ele fosse para o caminho da morte. Essa que é a verdade. O coração dele cego pela ganância, ele querendo ir no caminho do dinheiro, das riquezas, vamos dizer assim, da proposta,
e a jumenta querendo viver. Ela queria vida e ele queria dinheiro. Verso 32 fala, a gente sabe que depois ele ainda vai ferir a jumenta mais 2 vezes, inclusive eles vão ter um diálogo, ela vai falar, ué, mas não é eu que sou a tua jumenta, não, eu te levava de um lado para o outro, eu já fiz isso alguma vez. E Balaão fala, não, eu sei que não. Então, aí é que Balaão olha, opa, é verdade, tem um anjo ali com a espada na mão. Esse diálogo eu acho sensacional, a gente lê uma jumenta falando com o cara. Mas aconteceu isso, a jumenta, cara, o que está batendo, não é eu a tua jumenta que te leva para um lado e para o outro. É verdade, nunca fizesse isso, né? Então, o problema está ali, tem um anjo com a espada. E aí, a jumenta, 32, o anjo do Senhor lhe disse, porque espancastes a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, para ir contra, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O anjo está falando por que ele ia ser o adversário, por que ele ia de fato aniquilar a vida de Balaão, porque o caminho que ele estava indo era perverso. E aí eu pergunto mais uma vez, ele ia morrer. A gente sabe que Balaão não morre ali, não é spoiler, né? Tá escrito, Balaão não vai morrer, amados. Só que assim, quem que mandou ele ir? Quem que falou para ele ir? Não foi Deus? Não foi Deus que falou para ele ir? Mais uma vez, Balaão já sabia qual era a vontade de Deus, e Balaão insistiu na teimosia de pedir por ganância. Ele foi teimoso em pedir algo para Deus. E o anjo vai falar assim, ó, e a jumenta me viu e desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. Obviamente que o anjo estava a serviço do próprio Deus. Não era o anjo que quis matar Balaão enfim, não foi com a cara dele. Não é isso. O próprio Deus mandou o anjo para que ele fosse matar. Por quê? Porque ele estava num caminho que não agradava a Deus. Então, mais uma vez, o perigo de nós orarmos pedindo algo que é fora dos caminhos de Deus. Balaão não tinha a Torá para ele ler. Nós temos. Eu não preciso. Vamos fazer aqui um pensamento. Eu preciso orar para saber se eu posso matar alguém? Tá, vamos lá. Eu preciso orar, amados? Por quê? Está escrito como na palavra? Não matarás. Eu preciso orar? Não, está de forma muito clara. Então eu não posso ser teimoso e respeitar o meu relacionamento com Deus também, um momento de oração. Eu não vou orar perguntando, Deus, me oferecer aqui, dobrar a aposta, eu posso matar alguém? Não, é óbvio que não. É a mesma coisa Balaão. Ele já sabia qual que era a vontade de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado de pedir algo que nós já sabemos que não, que Deus já falou que não, amados. Se a palavra já falou que não, eu não posso orar, porque corre um grande perigo de me conceder o que eu estou pedindo. E aí, se você não tem uma jumenta para te livrar, com certeza vai dar morte. Com certeza. Ou morte física ou espiritual. Com certeza. A palavra de Deus é muito clara. O anjo fala, eu ia te matar, porque o teu caminho em que tu estás indo, e a gente pode levar essa palavra que o anjo usa, o caminho, não é a estrada em si, mas era o destino para o que ele ia fazer. Era o que ele ia fazer, não agradava a Deus. E aí o anjo fala, eu ia te matar e ia lhe poupar a vida da tua jumenta. Então nós temos que ter esse cuidado também, de não sermos teimosos e pedir algo que a gente já sabe que Deus não vai nos conceder, ou que Deus já falou que não, já está decretado. E aí eu falo que a gente não precisa ter um nível espiritual elevado para entender isso, porque eu dei um exemplo muito claro, está escrito não matarás. Eu preciso de um nível espiritual altíssimo para entender o que é não matarás? Não, é a mesma coisa. Quando Deus fala para Balaão, não vás, não amaldiçoará o povo, porque esse povo é bendito, é a mesma coisa. Estava escrito de forma, quer dizer, Deus falou de forma muito clara com Balaão. Balaão já sabia a vontade de Deus,
mas ele foi seduzido pelas ofertas. Óbvio que foi. Porque senão ele teria de primeira já aceito, né? Mas ele foi seduzido. E Deus permitiu. Deus permitiu que ele fosse. De modo para ensinar, para trazer um juízo sobre aquele pedido, sobre as consequências daquele pedido. Tiago 1, 14, 15 vai dizer: a cobiça, quando concebida, a gente leu, né? Gera pecado. E o pecado gera o quê? Morte. Então, nós não venhamos estar sendo guiados, ou motivados, ou impulsionados a pedir a Deus por ganância. Pedir algo a Deus por ganância. Principalmente está fora dos caminhos dele. Amém? Ficou claro? Que bom. Terceiro pedido, o perigo de pedir fora do plano do eterno. Vamos lá. A primeira história que eu trouxe, a primeira questão que eu trouxe, foi o povo sendo ingrato, porque eles tinham maná, só que eles queriam carne. Eles estavam sendo ingratos. É meio que muito claro aquilo, né? Não tinha pegadinha. Eles estavam realmente com o coração, né, fermentado, né? Ou que seja pelos que não eram filhos de Israel, ou enfim, ou de fato pelas suas próprias vontades de comer carne, mas eles estavam insatisfeitos com o que Deus deu. Perfeito. Segundo trecho que nós lemos, Balaão. Se a gente for parar para pensar, Balaão seguiu o rito. Ele foi muito temente a Deus. Chegaram com dinheiro, ele fala o quê? Não, vocês vão ter que esperar a noite para que eu vou falar com o Senhor, e o que o Senhor falar para me fazer, eu faço. Concorda que ele seguiu o rito? Deus falou que não, ele deu o recado, não vou, porque Deus falou que não. Diferente do povo de Israel, ele seguiu, de fato, o que Deus, né, ordenou para ele. Só que quando veio uma outra proposta, ele também orou. Ele também seguiu o que Deus falou. Ele não foi desobediente. Deus falou para ele ir, não foi? Ele não foi desobediente. Só ele não foi sábio na hora de orar. Essa que é a questão. Vamos colocar isso. Ele não foi desobediente. Deus falou, pode ir, só fala o que eu vou falar pela tua boca. Só que eu trouxe um outro ponto, que é esse perigo de pedir fora do plano de Deus, que às vezes é difícil. Porque como que a gente vai saber o plano de Deus para nossas vidas? Vocês concordam que não é simples? Não é simples. Como é que eu vou saber qual é o plano de Deus para minha vida e eu estou pedindo algo que aparentemente não é pecado, que aparentemente eu não estou sendo ingrato? Abram a Bíblia de vocês em Ezequiel. Segunda Reis, desculpa. Segunda Reis, tinha que falar Ezequias. Isso aqui é um pouco mais difícil. Como eu falei, o primeiro ponto envolvia ingratidão. É muito mais, para quem não está cego, óbvio, pela ingratidão, é muito mais fácil ver que a pessoa está sendo ingrata. Beleza. O segundo ponto foi um pouquinho mais difícil, mas, de fato, a vontade de Deus foi clara à primeira vista. Então, só que o perigo de pedir algo para Deus que não está no plano dele, isso é mais difícil. Esse é difícil. Abram aí 2 Reis 20. Do verso 1 ao 6.
Essa história é bem conhecida. É uma história, inclusive, que um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo atrás, me estimulou a fazer esse estudo aqui sobre pedir algo e Deus te conceder. Foi exatamente esse trecho aqui. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo. Ezequias, vocês vão lembrar, Ezequias foi um bom rei de Israel. Ezequias foi um homem muito bom. Ele fazia a vontade de Deus. Ele fez tudo o que Deus ordenava. Ele levantou altares para o Senhor. Então era um homem muito bom. Naqueles dias, ficou enfermo. Ezequias ficou enfermo de morte, ou seja, era uma enfermidade para morrer. De fato, não tinha outra maneira. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É forte isso daqui. É um profeta de Deus dando de forma muito clara um aviso que os planos de Deus para ti é morte. Só que Ezequias sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ezequias sabia disso. E o que ele faz aqui no verso 2? Ezequias, então, ele virou a sua face para a parede. Ele estava acamado, a gente sabe. Então ele virou a face para a parede e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti, em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. Verso 4, e sucedeu que antes, verso 3, desculpa, não, 4 mesmo. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, ou seja, Isaías já estava saindo da casa, mas antes que ele saísse para o pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia, tu subirás para a tua casa, a casa do Senhor, e eu acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. E aí Deus faz uma profecia aqui, né, que iria defender todo o povo. E defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi, em nome de Davi. O que esse texto tem a ver com planos de Deus? A gente sabe que o profeta Isaías falou, deu um recado de forma muito clara, que Ezequias ia morrer. Só que Ezequias não comete erro nenhum, ele se humilha para Deus. Ele não, sabe, aquela coisa de botar Deus na parede: ó Deus, eu fui um bom rei, eu fiz tudo, eu vou te botar na parede. Não teve isso. Ezequias orou com humildade. Ele pediu: se eu fiz isso de fato para ti, se eu fui bom aos teus olhos, né? Ele chorou de forma amarga. E Deus ouve. Só que a gente sabe quem foi o filho de Ezequias? Manassés. Manassés, ao contrário do pai, foi o pior rei que teve em Israel. E infelizmente ou felizmente foi o reino mais duradouro. Foi o que mais demorou. Um dos motivos do povo ter sido cativo foi também por causa de Manassés. A gente sabe disso. Manassés herdou o trono com 12 anos, quando o pai morreu. O pai foi acrescentado mais quantos anos de vida? 15 anos. Aí eu pergunto para vocês, se Ezequias tivesse morrido, Manassés tinha nascido? Não. Vamos esquecer que Deus tinha um plano.
Tá? É a mesma coisa de se Eva não tivesse comido a maçã. Beleza, mas Deus já sabia do que ia acontecer. Eu não quero criar um mundo paralelo aqui de que Ezequias não ia morrer, que Ezequias ia morrer e aí o povo ia ficar tudo bem, enfim. Não é essa a questão. Eu também não estou falando que Ezequias não deveria ter orado para que Deus concebesse mais dias de vida para ele. Não é isso. A questão é o quê? Os planos de Deus é o fato de que Ezequias foi concebido mais 15 anos, mudou toda a história de uma nação. Manassés só nasceu porque Ezequias viveu mais. Ou seja, no terceiro ano, depois de que Ezequias iria morrer, Manassés nasce. E Manassés é do trono com 12 anos. E aí vem mais uma vez, os planos de Deus é difícil de tu entender. É muito difícil. Então, o primeiro exemplo que eu dei era o quê? Era claro, o povo estava sendo ingrato. Orou para Deus, pediu algo, Deus concedeu. E eles morreram. Segundo, ganância. Balaão teve ganância por dinheiro. A palavra não fala isso de forma clara, tá, amado? Só abrir esse parênteses aqui. É o que eu presumo pelo fato de que a palavra faz questão de dizer que aumentou as riquezas, né? Então, pela ganância, era claro. Só que Ezequias não cometeu erro nenhum. Ele foi um bom rei. Ele foi um bom líder. E ele fala isso a ponto que Deus concede dias a mais para ele. Só que esses dias a mais teve consequências. Não para Ezequias. Ezequias morreu, tá? Foi, acabou. Não aconteceu nada. Só que o povo de Israel herdou, colheu todas as consequências daqueles 15 anos a mais. O povo de Israel foi quem realmente sofreu na mão de um rei. Eu vou botar sofreu também, porque a maioria deles também adoravam a ídolos, então, né? Mas sofreram depois cativos, né? Mas Deus concebeu mais dias e o povo de Israel teve essas consequências. Não estou linkando uma coisa na outra, tá? Não estou dizendo que o povo sofreu porque Ezequias viveu mais. Não. O fato é que com mais 15 anos nasceu Manassés, que mudou praticamente a história de um povo inteiro. Então, temos que ter cuidado para não pedirmos algo que não está nos planos de Deus e pode mudar toda uma questão, toda uma vida, toda uma nação, toda uma geração de filhos. E aí eu reafirmo para vocês, isso aqui eu acho que é o mais difícil de todos. Isso é o mais difícil. Porque a gente não conhece os planos de Deus. A gente sabe que Ele tem planos bons, Ele tem bondade. A gente sabe disso, Ele não tem planos maus para conosco. A gente não consegue discernir a vontade de Deus. A gente não consegue. Só que, de fato, é algo que nós devemos estar atentos a isso. Amém? Outro exemplo. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel 8. Primeira Samuel 8. Primeira Samuel vai falar sobre o povo pedindo um rei. Mais uma vez, é alguém chegando e fazendo um pedido para Deus e Deus concedendo isso. Deus concedendo algo que foi pedido. A gente sabe que o povo pediu para Samuel, né? Samuel falou com Deus. Deus falou, olha, não é a ti que eles estão rejeitando, mas a mim. Deus fala isso. Verso 4, 2 Samuel, desculpa, falei segunda, é 1 Samuel 8. Verso 4 diz:
Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá e lhe disseram: eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos, e agora prepara-nos um rei para julgar, como todas as nações. Eles falam isso: nos dê um rei, como todas as nações também tem um rei. Só que o povo de Israel já tinha um rei. Era o próprio Deus que era o rei. Era o próprio Deus, eles viviam sob a justiça divina, sob o cuidado divino. Era o melhor rei que eles poderiam ter. Só que eles queriam o quê? Se parecer com o mundo. Eles queriam se parecer com aqueles que estavam fora. E a primeira coisa que eles pedem para se parecer, eles pedem um rei. Verso 6. Mas aquilo desagradou Samuel quando eles disseram: dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou. Verso 7. O Senhor disse a Samuel: atenta à voz do teu povo, ou seja, dá ouvido ao teu povo, em tudo o que te dizem, pois não rejeitam a ti, mas rejeitaram a mim. Deus fala isso que é muito forte. O povo de Israel rejeitando a Deus. O povo de Israel querendo se parecer com os outros povos, eles rejeitaram a Deus. Essa que é a verdade. Que eu não reine sobre eles. Isso que Deus fala, eles me rejeitaram para que eu não reine sobre eles. Verso 19 vai falar: todavia o povo se recusava em obedecer à voz de Samuel, porque Samuel advertiu o povo sobre essa escolha ruim. Não, mas teremos um rei sobre nós. Ou seja, o povo estava obstinado em ter um rei humano, terreno. Verso 20: para que nós também possamos ser como todas as nações. Olha só a preocupação deles: parecer com todas as nações. E para que o nosso rei possa nos julgar e sair diante de nós e lutar nossas batalhas. E Samuel ouviu todas essas palavras e eles as relatou aos ouvidos do Senhor. Samuel foi lá e relatou a Deus. E o que o Senhor disse? Atenta para a voz deles, prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: ide vós, cada qual a cidade. Ou seja, vão procurar. Vocês têm, Deus concedeu o que vocês pediram. Olha só que vitória, né? Deus concedeu o que vocês pediram. E aqui é muito forte, porque eu quero deixar algumas perguntas aqui. Hoje, quem é o rei da tua vida? Hoje, se você for analisar, quem que é o rei da tua vida? Quem que é aquele que te julga? Quem que é aquele que tu te submete? Que tu tens o prazer de se submeter? É Deus? É o nosso Senhor? Ou nós estamos querendo nos parecer com o povo das outras nações? É Deus que é o rei das nossas vidas? Quem que nos julga? Quem que luta as tuas batalhas? É Deus? É Deus que luta as tuas batalhas? É Deus que está lutando nossas batalhas? Então, se é Deus que luta as nossas batalhas, se é Deus que é o nosso rei, nós não devemos orar pedindo outros reis. A gente não deve orar pedindo um outro rei para nos julgar, porque nós já temos um, o Rei dos Reis. Se nós negarmos esse reinado sobre a nossa vida, essa autoridade sobre a nossa vida, nós estamos rejeitando a Deus para que nós venhamos nos amoldar a esse mundo. Que esse mundo é um mundo que tem como rei o dinheiro,
ou a própria força. A palavra fala que uns confiam em cavalos, ou seja, no que eles podem produzir. Se nós orarmos pedindo um outro rei, nós estamos negando, nós estamos rejeitando a autoridade de Deus na nossa vida. E aí, como eu falei, não é um rei no sentido literal, mas é naquele que nós vamos confiar. O povo falou assim, nos dê um rei para que eles vá à frente nas batalhas, ou seja, aquele que vai guerrear por nós. Foi isso que eles pediram. Então, quem que vai guerrear por nós? Quem que luta nossas batalhas? É o Deus Todo-Poderoso. Esse é o que luta as nossas batalhas. Amém? Glória a Deus. Amém. A gente sabe que as consequências do que Deus concedeu foi o quê? Um rei chamado Saul, e aí veio perseguições, guerra e o pior, afastamento espiritual. A gente sabe disso, que houve um afastamento espiritual do povo. Então, em todos os exemplos que eu trouxe, Deus concedeu. Deus ouviu a oração. Deus deu o que o povo pediu. Não foram orações que não foram ouvidas. Foram orações que Deus ouviu, concedeu o que o povo pediu. Carne no deserto, movida pela a ingratidão do maná. O caminho de Balaão, Deus deu o caminho que Balaão pediu. Era um caminho que não agradava a Deus, mas Deus deu. Anos extras a Ezequias e um rei para Israel. Todos esses aqui foram sims que Deus deu a orações. Foram sims que Deus concedeu ao povo, mas concedeu como juízo, para que fosse tomado como testemunha o erro do pedir, o erro da oração. O maior perigo não é Deus negar. O maior perigo não é Deus negar o que a gente pede. O maior perigo é Ele conceder e estiver fora da vontade dEle. É a gente pedir algo e esse algo está fora dos planos dEle, fora das vontades dEle para a nossa vida. É mais perigoso Ele conceder algo que tu estás pedindo fora do plano dEle do que Ele negar. É muito mais perigoso. Mateus 6:10 vai falar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente sabe que isso daqui é o final de uma oração que Yeshua deixou para nós. Então, que seja feita a vontade de Deus. E aí eu vou repetir, o problema não é orar, amados, o problema não é pedir, o problema é a gente estar desalinhado da vontade de Deus. Esse é o grande problema. Existe um outro exemplo, que é o povo de Israel pedindo um bezerro de ouro. Eles não pediram diretamente a Deus, a gente sabe disso. Talvez seja por isso que eu não coloquei esse exemplo aqui também. Mas foi um pedido que eles fizeram por falta de conhecimento. O maior erro deles foi não ter conhecimento de como Deus queria ser adorado. Deus não queria ser adorado por imagens. Foi a ignorância, a falta de conhecimento sobre a palavra de Deus que fez o povo errar, enfim, e ser repreendido por Moshe depois. Então, o maior problema é nós estarmos desalinhados com a vontade de Deus. Não é orar. Nosso Deus é um Deus bondoso. Ele ouve as nossas orações. A palavra de hoje não é contra pedir, não é contra orar. Longe, obviamente, não seria, né? É sobre alinhamento com as vontades de Deus. É estarmos alinhados com o que Deus quer. E de modo que quando nós orarmos, nós temos, não é só falar da boca para fora, mas é nós ter a consciência de que mais importante do que eu preciso é a vontade de Deus reinar sobre a minha vida. É isso que importa, amém? João, 1 de João 5,14 vai falar: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Ou seja, mais importante que pedir é estar alinhado com a vontade de Deus. Como eu falei no início, oração não é sobre convencer a Deus. Orar não é sobre eu convencer a Deus de Ele me dar algo. Não é sobre isso. É sobre alinhamento. É eu alinhar o meu coração, a minha vontade com a vontade dEle. É isso que importa. Nenhum de nós vai conseguir convencer a Deus. O que acontece? Alinhar os nossos corações com o coração dele. Isso que é importante. Mateus 26 vai falar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem te falou isso daqui, amados? Yeshua. Foi Yeshua que falou, ele tinha todo o poder. Mas ele fala assim, se possível. Ele não vem falando, botando Deus na parede. Passa porque eu sou merecedor, eu sou teu filho. Não teve isso. O próprio Yeshua fala: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, o próprio Deus fala, através de Yeshua: não seja como eu quero, mas como tu queres. É o próprio Yeshua falando isso. Então, imagina o perigo de nós orarmos de uma maneira diferente, botando Deus na parede, como algo nesse sentido. Outra maneira de orar: pedir com contentamento. Paulo vai falar lá em Filipenses, né? Não digo isto, é Filipenses 4, tá? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com tudo. Paulo falando isso. Verso 12: eu sei como é estar humilhado, eu sei também como é estar ter abundância, e também em lugar e em todas as coisas eu estou instruído por Deus, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como sofrer necessidade. É Paulo falando. Ele tem contentamento no Senhor. Contentamento no Senhor nos protege de ter desejos desordenados. Essa que é a grande proteção de um desejo desordenado, é o contentamento no Senhor. Se nós tivermos contentamento no Senhor, não teremos desejos desordenados. Outro ponto importante é pedir com confiança no Senhor. Mateus 6 fala: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos los pedirdes. Ele já conhece as nossas necessidades. E Romanos 8 vai falar: o Espírito intercede por nós conforme a vontade de Deus. A vida cheia de Espírito nos ensina a humildade e discernimento perante a Deus. Então, para finalizar, como o Xelia muito cita essa passagem de Romanos, que o pior castigo que Deus pode nos dar é o quê? Nos entregar para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos. Então, o pior castigo é justamente Deus conceder o que nós pedimos de forma desalinhada com a vontade dele. Se nós pedirmos de forma que o que nós estamos pedindo está desalinhado com a vontade dele, e ele nos conceder, é a pior coisa que pode acontecer. Vocês creem nisso? Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé, rapidinho. Fechem os olhos. E eu queria encorajá-los a ter uma oração no sentido do quê? Pedir para que Deus nos esvazie do que eu quero, para que Ele venha nos preencher
do que realmente Ele quer para mim. Mais importante do que o que eu quero para a minha vida é o que Ele quer. Quais são os planos dEle para a nossa vida? Vocês vão ter um minutinho de oração, de arrependimento antes do louvor. E eu quero encorajar-nos a ter esse tipo de oração, esse tipo de pensamento. Senhor, eu quero te pedir hoje, Pai, que Tu venhas, Pai, antes de qualquer coisa, Deus, alinhar os desejos dos nossos corações com o Teu, Pai. E acima de tudo, Pai, se tiver um desalinhamento, que Tu venha matar todos os nossos desejos que não estão alinhados com a Tua vontade, Deus. Pai, eu quero te pedir que Tu venha derramar o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Pai, sobre a Tua noiva, Pai. Que na continuação dessa noite de adoração, Pai, nós venhamos entrar com o coração aberto, Pai, para realmente Te adorar conforme a Tua vontade, Deus. Pai, derrama o Teu Espírito nessa casa, o Teu Espírito nessa casa hoje à noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Deus.